Olá, prezado discente do curso de especialização em gestão de recursos hídricos, ambientais e energéticos, da disciplina de avaliação de impactos ambientais. Eu sou a professora Ada Amélia Sanders Lopes e daremos continuidade nesta terceira videoaula à disciplina. A terceira e quarta semanas da disciplina será composta pela unidade 3 e 4, que na unidade 3 abordará as etapas e métodos da AIA, etapas do planejamento e da elaboração de um estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, e por fim os métodos e aplicações. Já a unidade 4 tratará do estudo de caso específico, que será o relatório de impacto ambiental, a audiência pública, a importância de compreender a audiência pública e por fim os artigos científicos que já estão disponíveis no AVA. Após todo o conhecimento adquirido nas unidades 1 e 2, que são bem conceituais, na unidade 3 iremos abordar de forma mais detalhada a avaliação de impacto ambiental, através de suas etapas de planejamento, através da elaboração de dois documentos específicos e importantes, que é o Estudo do Impacto Ambiental, o EIA, e o Relatório de Impacto Ambiental, RIMA, e, por fim, quais são os métodos e aplicações da área. O estudo do impacto ambiental é um documento mais importante de todo o processo da avaliação do impacto ambiental e é com base nele que serão tomadas as principais decisões quanto à viabilidade ambiental de um projeto, quanto à necessidade de medidas mitigadoras ou compensatórias e quanto ao tipo e ao alcance dessas medidas. Dado o caráter público do processo de AIA, é também esse documento que servirá de base para as negociações que poderão se estabelecer entre o empreendedor, o governo e partes interessadas. Então, o EIA ele tem como objetivo a identificação e avaliação das consequências já investigadas, ou seja, os impactos de uma ação proposta, seja através do plano, de uma política, do projeto, da construção, e sobre os meios físicos, bióticos e antrópicos, que seria a caracterização do empreendimento, no sentido de propor as medidas mitigadoras para os impactos negativos, promovendo o aumento dos seus benefícios. O EIA ele compõe basicamente das informações sobre o empreendimento, informações relacionadas ao meio físico, biótico e antrópico, quais os impactos e as magnitudes desses impactos nesses meios, o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, a identificação e avaliação dos impactos ambientais, as propostas de medidas mitigadoras dos impactos negativos e, por fim, o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos. Dentro de uma perspectiva dirigida, um EIA deve ser feito adotando-se uma sequência lógica de etapas, cada uma dependente do resultado da etapa anterior. A sua construção e sequência são extremamente importantes, pois a maneira de iniciar e principalmente de conduzir um estudo ambiental afetará a qualidade do resultado final. Por exemplo, o planejamento do EIA ele é composto por etapas, no quais a primeira será a caracterização da alternativa para o empreendimento e reconhecimento ambiental inicial. Nessa primeira etapa, irá relacionar uma segunda etapa, a identificação preliminar dos impactos e, por fim, a determinação do escopo. E o resultado dessas duas fases deve ser consolidado em algum documento ou plano de trabalho, que será a primeira etapa na execução. Após o planejamento do EIA, onde se concluiu com o plano de trabalho, a nova etapa é o estudo de base, que tem como posição central na sequência das etapas de um EIA. O estudo de base, deve ser organizado de maneira a fornecer as informações necessárias
as fases seguintes do EIA, ou seja, a previsão dos impactos, a avaliação de sua importância e a elaboração de um plano de gestão ambiental. Essas informações são definidas em função de duas etapas anteriores: a identificação preliminar dos impactos potenciais e a seleção das questões mais relevantes. Vale ressaltar, prezados discentes, que o estudo de base certamente é a atividade mais cara e mais demorada da avaliação do impacto ambiental. E é justamente por isso que deve ser planejada de forma cuidadosa. Após o estudo de base bem elaborado, ocorrerá a análise de impactos, que vai estar relacionada com a identificação do impacto, a previsão do impacto e a avaliação do impacto. Após essa análise, se há o plano de gestão, no qual elaborar dois documentos importantes, que se originará no Estudo do Impacto Ambiental, o EIA, e o Relatório do Impacto Ambiental. Um outro documento importante nesse processo de avaliação do impacto ambiental é o Relatório de Impacto Ambiental, o RIMA, no qual reflete todas as conclusões apresentadas no EIA, e ele deve ser elaborado de forma objetiva e possível de se compreender, ilustrado por mapas, quadros, gráficos, enfim, por todos os recursos de comunicação visual importantes para a compreensão do EIA. Após a compreensão do EIA, do que compõe o RIMA, iremos falar um pouco a respeito do ordenamento do processo de AIA. No caso, iremos relatar as etapas principais do AIA. A primeira etapa do AIA é a etapa inicial. Tem a função de determinar se é necessário avaliar de maneira detalhada os impactos ambientais de uma futura ação. Após essa etapa, vem a etapa de análise detalhada, ou seja, é aplicado somente aos casos de atividades que tenham potencial de causar impactos significativos. E por último, a etapa de pós-aprovação. É a aplicação das medidas de gestão preconizadas no EIA e o monitoramento dos impactos reais causados. O primeiro passo numa avaliação do impacto ambiental é justamente a etapa inicial, onde se tem a apresentação de uma proposta e a partir dessa questiona-se: a proposta pode causar um impacto ambiental significativo? Tema este já discutido e apresentado na unidade 1. Se não, o licenciamento ambiental necessário é convencional. Se apresentar um impacto ambiental significativo, há um licenciamento apoiado em um estudo de impacto ambiental. E se talvez há uma avaliação ambiental inicial, que aí será necessário ou um licenciamento apoiado no estudo de impacto ambiental, que é o EIA, ou se após a avaliação ambiental observar que não se tem a presença de impactos ambientais significativos, o licenciamento ambiental convencional. Esta fase é denominada de triagem do AIA. Após a etapa inicial vista anteriormente, onde se identifica a presença ou não de impacto ambiental significativo, se vem uma nova fase, denominada análise detalhada. Como o nome já diz, ela detalha mais todos os contatos, todos os passos. Após a identificação do impacto ambiental significativo, a exigência do licenciamento apoiado no EIA, se tem a determinação do escopo do estudo e a elaboração do EIA-RIMA. Após essa elaboração do EIA-RIMA, se detalha através de vários passos em relação à análise técnica que avalia e retorna novamente para a elaboração de um novo EIA e RIMA. Esse novo EIA e RIMA elaborado vai para uma consulta pública, destacando que o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, ele se tem todo o conteúdo do EIA, apresenta todo o conteúdo, mas de forma mais ilustrativa, com a linguagem não técnica, justamente para a consulta pública.
analisar e aí, por fim, fazer uma decisão. Então, esta fase é denominada análise detalhada, que também, no caso onde não se identifica um impacto ambiental significativo, se tem uma decisão favorável ou não. Após a decisão tomada na análise anterior, se tem a próxima etapa, que é a etapa de pós-aprovação, onde se tem a reprovação, onde se tem a aprovação. Se o caso for aprovação, existirá necessidade de um monitoramento e gestão ambiental através do acompanhamento. Isto se define a etapa de pós-aprovação. Das etapas do processo da AIA que vimos em forma de fluxograma, iremos destacar a apresentação da proposta, que pode ser um projeto, um programa, um plano ou política, é apresentado para aprovação ou análise. A organização pode ser uma empresa privada, uma agência de desenvolvimento ou ainda um órgão governamental. E o termo proposta é utilizado para designar qualquer ação que possa causar impactos ambientais, significativos ou não, incluindo projetos, programas ou políticas. A segunda etapa é a triagem, que trata de selecionar, dentre inúmeras ações humanas, aquelas que têm o potencial de causar alterações ambientais significativas. Em caso de dúvidas em relação à consequência de determinações e ações, será necessário estudos aprofundados, não são necessários estudos aprofundados, e, por fim, há dúvida sobre o potencial de causar impactos significativos ou sobre medidas de controle. Ou seja, listas positivas, listas de projetos para os quais é obrigatória a realização de um estudo detalhado, também listas negativas, lista de exclusão, critério de corte aplicado para a lista mais ou menos baseada no porte do empreendimento e, por fim, a localização, que pode exigir a realização de um estudo completo, independente do porte ou do tipo do empreendimento. O escopo do EIA é realizado, ou seja, uma abrangência, uma profundidade do estudo é necessário. Por exemplo, um projeto de geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis. O EIA ele deverá dar atenção aos problemas de qualidade do ar. Já para um projeto de barragem, o EIA deverá dar atenção às questões da qualidade de água e também à existência de remanescentes de vegetação nativas na área de inundações. Assim, a preparação de um documento que estabelece as diretrizes dos estudos a serem executados, referência ou instruções técnicas. E por fim, a elaboração do EIA, que vai estar relacionado à atividade central do processo de AIA, a que normalmente consome mais tempo e recursos, que estabelecem as bases para a análise da viabilidade ambiental do empreendimento. E esse estudo deve ser preparado por uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas, ou seja, uma equipe multidisciplinar, visando determinar a extensão e a intensidade dos impactos ambientais no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico, que poderá causar e, se necessário, propor modificações do projeto. A documentação necessária para a apresentação do AIA será o documento de entrada, memorial descritivo do projeto, está relacionado com a etapa da apresentação da proposta. Os documentos de entrada, avaliação ambiental inicial ou estudo preliminar, está relacionado com a triagem. O documento do plano de trabalho, o conteúdo do EIA, os termos de referência, elaboração do EIA e RIMA, o EIA e o RIMA, uma consulta pública, os pareceres técnicos de decisão e o plano de gestão de decisão. Assim compõe todas as documentações, a complexidade do processo de AIA e suas múltiplas atividades tornam necessária a preparação de grandes números de documentos. Após a identificação do impacto significativo, é importante compreender que esses impactos, essas identificações de impactos, eles têm uma classificação. Eles podem ser positivo, negativo, pode ser indefinido. Ele tem uma importância significativa, moderada ou pouco significativa, uma duração curta, média, longa, permanente.
e a intensidade pequena, média e grande. Esse tipo de classificação é bastante inusual em algumas ferramentas que são utilizadas para expor os tipos de impactos ambientais. Essas ferramentas elas são bastante usuais pela equipe de execução da avaliação do impacto ambiental, do EIA, e há diversos tipos que são utilizáveis para auxiliar e identificar os impactos ambientais. E também uma compreensão detalhada do projeto analisado, o entendimento da dinâmica socioambiental do local ou região e o domínio das identificações dos possíveis impactos ambientais. Então, através dessas ferramentas que veremos a seguir, alguns exemplos, se tem uma maior compreensão e se pode se expor os impactos, os tipos de impactos e suas classificações. A primeira ferramenta é o método ad hoc, que consiste em reuniões de um grupo de especialistas com formações variadas, escolhidos de acordo com o tipo de projeto a ser analisado, os quais realizam avaliação numa abordagem inicial dos principais impactos do empreendimento. Ou seja, há uma equipe multidisciplinar que tem um conhecimento específico no meio físico, no meio biológico, no meio antrópico, e dependendo qual é a linha do projeto, do empreendimento, se tem uma reunião com os especialistas. Pode ser considerado como um método indicado para uma análise prévia dos impactos prováveis de um projeto, sendo útil na definição da melhor alternativa a ser adotada. A ferramenta lista de controle nada mais é um checklist que apresenta uma relação dos impactos mais relevantes de um empreendimento, podendo associar as características ambientais afetadas às ações que os provocam. Essas listagens podem constar de uma simples relação de impactos, como também atribuir pontos aos mesmos, de forma a indicar sua magnitude ou ainda fazer uma comparação entre diversas alternativas para o empreendimento. Este é um exemplo de uma lista de controle onde nós podemos observar que é uma listagem, realmente um checklist no qual eles pontuam qual o tipo de impacto, qual a intensidade, qual a duração e principalmente quais são as medidas mitigadoras. Esse exemplo é uma listagem de possíveis impactos da urbanização da localidade litorânea Cascavel, em Águas Belas. Então aqui a gente consegue ter uma visão do que é o impacto, o que é esse empreendimento, classificando como positivo, negativo, de magnitude, de intensidade pequena, média e grande, e o tempo de duração de curta, média ou permanente. Outra ferramenta também usual é a rede de interação. Esse método permite verificar todas as conexões possíveis entre os diversos efeitos ambientais resultantes das intervenções estudadas, identificando os impactos indiretos em suas várias ordens de ocorrência. Para tanto, é construída uma cadeia dos efeitos sequenciais, como mostra o exemplo a seguir. Um exemplo da rede de interação é justamente esse exemplo da erosão do solo. O que a erosão do solo pode causar? Por exemplo, o aumento da concentração de material em suspensão do corpo hídrico, causando um aumento de turbidez, podendo causar também um assoreamento do corpo hídrico, né? E aqui alguns efeitos, como por exemplo a redução da camada eutrófica, o soterramento de bentos, os efeitos etológicos sobre peixes, assim a gente consegue ter uma visão dos impactos relacionados. E por fim, a ferramenta mais usual, que é a matriz de impacto ambiental, que ela permite associar diversas ações em diferentes fases do empreendimento, da construção, do projeto, onde se observa os impactos positivos, negativos, as suas intensidades, está relacionado também com as características do ambiente. Então a gente consegue observar, através do próximo exemplo, uma visão do que seria uma matriz de impacto ambiental. Bem, esse exemplo é uma matriz de impacto da construção de um reservatório. Neste, como foi dito, é uma ferramenta ampla, bastante usual, onde mostra as ações do projeto,
as características do meio abiótico, meio biótico, meio antrópico, através das ações da execução, da utilização e do controle, no qual se pode classificar como positivo, negativo, direto, indireto, grande intensidade, média intensidade, baixa intensidade, temporário, permanente, de toda a ação, de todo o impacto possível gerado, tanto na forma positiva como na forma negativa. Então aqui a gente finaliza todas essas possíveis ferramentas. No livro didático existem outras, mas essas são as principais, as mais usuais. E eu solicito que todos façam uma leitura desta unidade, da unidade 3, para uma maior compreensão de tudo que foi dito desde a unidade 1, da unidade 2, e essa unidade 3 ela é bem mais aplicativa, né, onde nós conseguimos observar quais são as formas, quais são as etapas, quais são os processos e, por fim, quais são as ferramentas utilizadas. Bem, finalizaremos a disciplina com a unidade 4, onde aborda um estudo de caso do relatório de impacto ambiental. E além desse material, há disponibilidade no AVA de 3 artigos científicos que abordam a avaliação de impacto ambiental voltados para o meio físico. Eu solicito, oriento que façam a leitura da unidade 4 e desses 3 artigos científicos para uma maior compreensão de todas as unidades. Bem, prezados discentes, agradeço a atenção dessas 3 videoaulas. Peço que façam a leitura com bastante atenção dos livros didáticos disponíveis no AVA, os artigos científicos que também foram disponibilizados para cada semana. Realizem as 2 atividades propostas com bastante atenção no calendário de entrega das atividades. Eu estarei disponível, junto com os tutores, no desenvolvimento dessa disciplina. Agradeço e desejo bons estudos.